3 horas de live. Eu espero que vocês tenham entendido a questão lá. Desculpa qualquer erro meu também aí em relação aos termos, tá? Eu não sou nenhum acadêmico, eu não sei os termos que a ciência usa, e eles usam uns contra-intuitivos. Então, se eu vejo um ângulo indo mais rápido do que o outro para fazer o mesmo ângulo, precisa ter mais massa ali, vai ter que acompanhar esse que tem menos. Parece que muda a velocidade, né, do ângulo, mas eles observam de outra forma. Os ângulos estão ao mesmo tempo fazendo 90 graus aqui, ao mesmo tempo fazendo 90 graus lá. Então, a velocidade angular, o termo na ciência, a velocidade angular, fica constante na catraca e no pneu, enquanto a tangencial, eles chamam tangencial, muda. Que seria o que se aplica através da linear, né? De qualquer forma, muda a velocidade do centro da borda, e esse é o ponto. Agora, como a ciência chama, a gente vai aprendendo para poder debater também uma hora e conversar, né? Ainda bem que tem o engenheiro Léo aí, que é amigo nosso e vai ensinando os termos da ciência, e a gente vai trazendo um pouco o que a gente sabe aí, ou o que a gente supõe. De repente, é uma ideia genial, como já aconteceu outras vezes. A gente vai trazendo para a realidade dentro do possível, né? Então, é legal manter os termos que a ciência diz, por mais contraintuitivo que sejam, é como a academia entende, então é melhor a gente acertar, né? Então a velocidade angular no pneu vai ficar a mesma, porque 90 graus vai ser feito ao mesmo tempo, tanto no centro quanto no pneu, né? O 90 graus, por mais que seja maior o 90 graus no pneu, é mais massa. Ele tem que acelerar mais para acompanhar o que é pouco aqui. Mas eles mantêm essa velocidade como angular constante, porque eles consideram o ângulo, independente do tamanho e do tanto de massa que se moveu. Mas aí você vai, mesmo assim, você não vai negar que mudou mais, que correu mais massa no pneu do que no centro. A ciência aceita, sim, mas eles chamam isso de velocidade tangencial, que é a comparação do ângulo daqui e daqui. Podia ser velocidade angular, né, para facilitar. Mas não, porque o ângulo foi ao mesmo tempo, você não quebrava o raio. Então, velocidade angular, teoricamente, é a mesma. O que a gente chama de linear, porque o raio é reto, porra. Mas aí eles chamam de linear a que altera, que é essa tangencial. Se você abrir a catraca, cortar ela e abrir, ou o pneu, você corta o pneu e estica, foi muito mais massa, muito mais rápido aqui no pneu, na borda, do que no centro. É isso que faz uma pedalada sua, na marcha pesada, andar muito mais ali fora, né? Porque tá multiplicando, é o fator da engrenagem, que a engrenagem usa para funcionar, né? Então, de qualquer jeito, o nosso foco, que era provar que o pneu está em velocidade diferente do centro, embora girem ao mesmo tempo, como é que pode? Esse é o fato, isso ficou provado. Então, às vezes, até é bom que o termo tenha se invertido, porque procurando o termo certo, o foco da questão ficou em evidência, né? Ficou comprovado. Então, às vezes, isso até é útil, né? Acaba favorecendo ali a coerência. 2001, o míssil foi encontrado em Jaraguá do Sul. 2005 foi encontrado réplica perfeita do escovador em Jaraguá do Sul. Caramba, tá foda Jaraguá do Sul, hein? Então é isso. Na medida do possível, vou me atualizando. Pois é, uns pouquinho. Então acho que ficou claro, né? É legal a gente pegando os termos, e quando eu errar o termo, ou a ciência mudar algum termo, vocês me avisem também, pra gente ir adaptando, né? Tem jornalzinho novo ainda saindo aí, hein? Sai todo mês, às vezes dá uma atrasadinha, que é muita coisa, mas vai chegando pra vocês. Beleza? Então é isso. Fiquem com Deus aí, eu vou nessa. Qualquer dúvida, deixem lá no grupo que eu respondo. E esse negócio da velocidade é foda, porque eu, pra querer confirmar lá, você vai pesquisar, tem as duas. Tem gente falando que é angular, tem gente falando que é linear, né? A própria IA responde dos dois jeitos. Fica muito louco isso. Porque é paradoxal, né? Já é sobre o paradoxo. Mas o termo certo, cunhado mesmo, é a velocidade angular, que se mantém. Só lembrar isso, 90 graus vai ser feito aqui e aqui também. Por mais que seja menor ou maior, vai ser ao mesmo tempo. Mas aí você pensa, cara, mas ali correu mais massa. Aí essa é a velocidade linear, que está mais rápido. A velocidade tangencial, que é melhor o termo, né? Porque é linear depois de aplicada. Então pode confundir. Também não deixem tudo isso aí desanimar vocês, porque é coisa complicada que não é necessário. É só necessário saber que é possível o vermelho, igual um elefante, uma girafa, percorrer o mesmo espaço que o azul, que poderia ser um esquilo ali. O esquilo bem rápido e a girafa com um passo.
mas percorrer o mesmo espaço ao mesmo tempo. É isso que a borda do pneu faz em relação ao centro, né? E é isso está intrínseco ao movimento. Essa diferença, que depende do raio aqui, ó. Quanto maior o raio, maior vai ser a massa, mais rápido vai ter que ir. Em velocidade tangencial, como eles dizem, né? Por mais que seja o ângulo acelerando, dá vontade de chamar velocidade angular, né? Os caras chamam tangencial, mas que seja. É um fato intrínseco, é daí que vem o pi, é daí que vem a fonte da energia baseada em si mesma. Quando ela chega de onde ela saiu, ela aceita que tem algo a mais. Nem antes nem depois, mas durante. Esse algo a mais é o violeta que segura o binário, é o atemporal. Esses dois lados, espírito e corpo, são os dois lados ali da moeda, que visualizada desde a queda até a volta, faz 3, né? É o mergulho central. Então você tem a trindade aí, todo esse processo, que é justamente a essência da cognição. Né? O sentir, pensar, definir. O antes, o durante, o depois. Para você dar consistência para isso, gerar direção, você define para cima e para baixo, já gera o sexo do triângulo ali, né? A comunhão, que vai fazer o hexagrama. Que tá aqui nesse livro aqui. E aí você entende os símbolos das religiões e o porquê que o átomo e porquê que as moléculas continuam usando esse símbolo aqui. Porquê que isso persiste, né? E tudo isso tem a ver com o que a gente tá falando, do pi e dessa diferença da velocidade angular e linear. E que parece que paradoxalmente é o contrário aí os termos. Daqui a pouco alguém fala que não também. Mas o que importa é que vocês entendam a essência do processo. Se alguém amanhã chamar de velocidade circular, que seria melhor, você vai entender do mesmo jeito, né? A questão é entender o processo aí. Mas me perdoem pelos erros que eu posso cometer em relação aos termos da ciência, porque não tem como eu sair estudando os nomes que os caras dão aí todo ano. Eu explico o processo, o axioma. E aí vocês podem ir descobrindo os nomes e me ajudando, e ajudando uns aos outros a seguir em diante, né? Valeu, Felipe Sheldon, pela ajuda aí. Deus te abençoe. Tamo junto. Agora eu fui, hein? Fiquem com Deus. Pois é, tô... Falar com o Léo, quem sabe? Vamos desdobrar o... Isso aí. Passo a passo, né? Eu tô tentando chegar na conclusão com ele. Num ponto comum. A hora que a gente chegar numa teoria comum ali, no ponto em comum do quântico, do binário, dá pra fazer uma tese e ganhar o Nobel, pô. Aí é o que a ciência quer. Vai unir a física quântica e a clássica, já pensou? Ô, louco. Mas é isso. Então, entendendo o axioma, você vai saber a verdade em qualquer lugar. Agora, os termos vão mudar de filosofia para filosofia, de tempo para tempo, lugar para lugar, né? A ciência ocidental, moderna, chama disso, mas se for na Índia, vai chamar de outra coisa, na China, em outra época, não importa os nomes, tem que entender o processo. Agora, quando é para trazer para debate, é interessante saber os nomes do momento para poder convencer a academia, né? Que é no caso que o Léo poderia fazer isso. Então é interessante que ele saiba esses nomes para poder fazer essa tradução, né? Porque a gente usa nomes nossos, né? Mas é legal que a gente se adeque e aprenda também um pouco da visão do momento da ciência, que vê mais do que a gente pensa. Só não conseguiu concluir. Então é isso. Vamos ver, Douglas. Eu não sei. Berlim é aquele que brigou com o Léo? Eu não lembro. É o que tava com ele. Então é isso, galera. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, deixem lá que eu respondo. Quem não é membro, se torne aí, que tem um monte de vantagem. Tem jornal todo mês, garantindo seus créditos. Tudo que você gasta vira um bônus que vale suprimentos em tempos de crise, que é o que realmente importa, uma moeda verdadeira. Você tem acesso a um monte de conteúdo exclusivo aí. E tem todas as suas perguntas respondidas no grupo, tá? Participe com a gente, os links estão na descrição. Tudo que você gastar vira crédito, ou seja, você está investindo, tá? Acumulando e ganhando todo esse conteúdo aqui free. Eu também, Urbano. A gente aqui no geral, né? Mas para poder explicar e convencer o Léo e outros acadêmicos, é legal saber os termos que eles usam, né? E aí se eu invento um termo, se eu chamo de velocidade angular, os caras já usaram esse termo, velocidade angular,
pra falar o contrário. Aí, pô, aí ferra, não posso fazer isso. Por mais que eles tenham invertido. Mesma coisa com o elétron. Eles já chamam o elétron de negativo. Eu não posso vir falar que é positivo só porque é a energia. Né? O cátodo com o anodo, que eu sempre falo. O cátodo tá recebendo elétron. Então, por que chama redução? Eu devia chamar de acúmulo. Mas não posso, que aí eu vou ficar de errado. Então é interessante entender os termos deles pra gente poder traduzir, né? Ah, pode crer. Vamos ver, vamos ver. Então é isso, galera. Fiquem com Deus, boa noite, tamo junto. E luz pra nós.